Espírito Santo de Deus, nós queremos ouvir a tua voz aqui nessa noite. Nós queremos sentir, Senhor, a tua presença. Queremos que o Senhor fale, meu Deus, poderosamente, grandemente aos nossos corações. Porque hoje, Senhor, nós estamos aqui nesta noite para adorar, para servir, para louvar, para engrandecer e para obedecer a tua voz. Então, Senhor, mediante a tua palavra, enquanto a sua palavra for pregada, Senhor, que possa haver uma transformação nesta vida. Se há, Senhor, alguém com coração de pedra, que possa ser, meu Deus, hoje transformado em um coração de carne. Se há alguém, meu Deus, precisando do consolo do teu Espírito, que essa pessoa possa ser consolada. Se há alguém, meu Deus, que entrou por essas portas hoje entristecido, que através da tua palavra venha haver alegria, Senhor. Que possa, meu Deus, haver transformação sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Aplauda bem forte ao Senhor. Aleluia. Hoje o Espírito Santo de Deus vai nos levar até uma passagem que diz que o povo de Israel, eles sempre se afastavam de Deus. Vira e mexe, o povo de Israel, uma hora estava com Deus quando precisava de um milagre, e outra hora estava servindo a outros deuses. E obviamente que porque o povo de Israel duvidava e saía dos caminhos do Senhor, Deus sempre entregava eles nas mãos dos inimigos. Deus sempre permitia que os inimigos sobreviessem para trazer fome, para trazer miséria para o povo. Por quê? Porque aquele que se afasta do caminho do Senhor, aquele que se afasta do caminho de Deus, ele tem um alto preço a ser pago. Nós aqui nessa terra, nós sabemos que mediante a palavra do Senhor, quando nós estamos caminhando com Deus, nós estamos caminhando com o Senhor, nós somos sujeitos às dores, às vezes às paixões, nós somos sujeitos às tristezas, alegrias, emoções, sentimentos diferenciados em cada dia que nós vivemos aqui. Nós somos sujeitos a problemas, a tribulações, assim como Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Até no meio das nossas aflições, das nossas guerras, nós devemos buscar ânimo, força, coragem no Senhor. E aquele que se afasta do caminho de Deus, ele não consegue caminhar sozinho. Porque Deus, nosso Senhor, ele é aquele que comanda a nossa vida e que está no controle de todas as coisas. Então, quando o crente passa por uma luta, passa por uma adversidade, o crente sabe: eu estou passando agora por essa prova, mas eu sei que meu Deus vai me tirar dela. Eu sei que o Senhor vai me tirar dessa situação ruim. Eu sei que hoje eu posso estar chorando, mas como diz a palavra, amanhã eu sei que um novo dia vai vir e a alegria do Senhor será a minha força. E Deus vai me animar, Deus vai me renovar. Diga glória a Deus. Porém, aquele que não caminha com Deus, ele paga sim um alto preço de muitas vezes destruição na família, muitas vezes a escassez que bate na porta. O inimigo, quando lança a seta sobre aquele que não está com Deus, a seta pega. A seta inflamável que o diabo lança sobre aquela pessoa, você pode ver, ela pega. Você pode ver que muitas pessoas, elas são assim. Elas não caminham com Deus, mas ela tem um tipo de vício: bebida, droga, prostituição, adultério, pornografia, jogo. Então aquela pessoa, ela fica escrava de Satanás. Para ela está no controle da vida dela. Para ela está fazendo aquilo que gosta. Para ela está fazendo aquilo que quer,
eles param de crer que Deus poderia fazer algo diante daquela situação quando eles estavam bem, eles estavam fartos, eles estavam abençoados financeiramente, eles não buscavam a Deus. E aí Deus começou a permitir que Satanás tocasse tudo o que eles tinham. Então o inimigo ele entrava, roubava, matava, destruía debaixo da permissão de Deus, porque o povo de Israel saiu da missão do Senhor. Há algo muito sério na nossa vida, igreja, é quando nós deixamos Deus em segundo plano. É quando nós deixamos as coisas de Deus em segundo plano. Buscar primeiro o reino de Deus. Deus tem que estar acima da minha família, Deus tem que estar acima do meu casamento, Deus tem que estar acima do meu trabalho, Deus tem que estar acima de todas as coisas da minha vida, de todas as áreas da minha vida, seja área sentimental, familiar, financeira, espiritual, física. Eu tenho que colocar Deus acima de tudo, porque aquele que busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, andar retamente nos caminhos do Senhor, buscar obedecer a palavra do Senhor, obedecer a voz de Deus. Quando você busca primeiro a Deus e a sua justiça, sai daquilo que é errado, larga o pecado, larga o erro, larga aquilo que desagrada a Deus e busca a justiça de Deus. As demais coisas são acrescentadas na sua vida. Até coisas que parecem ser pequenas diante dos teus olhos. Quando você começa a buscar a Deus, até aquilo que era pequeno, Deus começa a abençoar. E coisas grandes Deus começa a fazer. Por quê? Porque você buscou primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então tudo aquilo que você precisa, Deus vai acrescentando. Diga glória a Deus. Quando você chega na igreja, você dobra os seus joelhos. Nós temos o costume aqui do culto de fazer a oração antes de receber a palavra, né? Às vezes está aqui a Olevone, está aqui a Obreira Brava, está aqui a Elisa orando ao Senhor. E elas estão sempre agradecendo, adorando a Deus, orando ao Senhor, com o coração aberto, não pedindo nada, mas agradecendo ao Senhor por aquilo que tem. E muitas vezes você faz exatamente isso quando você dobra os seus joelhos, quando você chega na igreja, para orar em particular, para orar junto com as obreiras, junto comigo, junto com o bispo. Você faz o quê? Você dobra os seus joelhos e começa a agradecer a Deus. Você começa a adorar a Deus, você começa a buscar a presença de Deus. Enquanto você vai buscando a Deus, aquilo que você precisa vai ser acrescentado na sua vida. Enquanto você vai buscando a Deus, aquele espírito de tristeza vai saindo, porque Deus vai te enchendo de alegria. Quando você vai buscando a Deus, se você chega na igreja com uma enfermidade, aquela enfermidade ela desaparece em nome de Jesus. Por quê? Porque primeiro você está adorando, então Jesus ele vai te curando. No meio da tua oração, ali Jesus vai colocando a mão sobre a tua casa, ali Jesus vai colocando a mão sobre a tua vida, ali Jesus ele vai libertando. Quando você está adorando, quando você está orando ao Senhor, aquela pessoa que ficou na sua casa e precisa de uma libertação, precisa de uma transformação, Deus ele tem o poder de enviar um anjo para quebrar grilhões do inferno, para quebrar cadeias do inferno, para despedaçar todas as maldições que se encontram no teu lar, que se encontram na tua família. Então quando você começa a adorar a Deus, a buscar ao Senhor, tudo que você precisa vai sendo acrescentado na tua vida. E a Bíblia diz que assim, Israel desagrada a Deus, sai da visão do Senhor e Deus nos entrega nas mãos dos inimigos. Só que Deus também levanta um profeta. E quando Deus levanta um profeta, Israel já tinha abandonado a obra, Israel só estava preocupado com a sua própria casa, ou seja, eles já tinham a sua casa, eles já tinham a sua família e eles se esqueceram de Deus. Eles estavam preocupados em arrumar as suas casas, mas deixavam a casa de Deus em ruínas. Há um grande erro na nossa vida quando nós deixamos de nos preocupar com as coisas de Deus. Tem gente que, se puder, ela faz reforma na casa, ela pinta, ela faz de tudo na casa dela, mas quando é para ajudar a obra de Deus, não, pastor, eu não vou ajudar, não, bispo, eu não vou ajudar. Não, porque a minha casa vem em primeiro lugar. Buscar em primeiro o reino de Deus. A Bíblia diz: a minha
Deus estava dizendo: se vocês voltarem, eu vou entregar para vocês o trigo, o alimento. Aquilo que está faltando na vida de vocês, porque o inimigo entrou, porque o inimigo tomou, porque vocês estão vivendo um tempo de escassez, de fome, de miséria. Deus estava dizendo: eu vou enviar para vocês o trigo, o alimento que vocês precisam. Porém, a Bíblia diz que o nosso Senhor Jesus uma vez disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o físico e esquecemos do espiritual. Se você ouviu o testemunho aqui da nossa irmã Elisa, ela estava contando que ela estava preocupada, né? Porque ela estava sem dinheiro para comprar o gás estava para acabar, e ela estava preocupada com o que iria fazer, porque o dinheiro ainda não tinha caído na conta, ia cair só na segunda-feira. E aí ela vem para a igreja, ela faz a obra, ela ora, ela busca. O que Deus fez? Antes do dinheiro, era para ter caído na segunda o dinheiro, caiu na sexta-feira. Deus providenciou tudo. Porque quando nós colocamos as nossas preocupações na mão de Deus, Ele providencia tudo que nós precisamos. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas você não acrescentar. Primeiro você busca, depois você recebe. Primeiro você ora, depois você recebe. Diga glória a Deus. E Deus estava dizendo: eu vou enviar um trigo, mas não é só o alimento, é a presença de Deus. Eu vou enviar um trigo, não é só o alimento para vocês se alimentarem, saciarem a sua fome de comida, de pão, não. Eu vou enviar também palavra, por isso que eu levantei profetas nessa terra. E Deus disse: além de enviar o trigo, eu vou enviar o mosto, que é o vinho. E o que o vinho representa na Bíblia? Alegria. A Bíblia diz que o primeiro milagre que Jesus fez em seu ministério foi uma festa de casamento onde havia acabado o vinho. E Jesus transformou a água que estava suja, a água que era usada para lavar os pés daqueles que entravam na festa. Jesus transformou desta água em vinho. Jesus trouxe alegria de volta para aquele casamento. Jesus trouxe alegria de volta para aquele lar. E Deus estava dizendo: eu vou entregar para vocês o vinho, eu vou entregar para vocês a alegria. Além de vocês terem um alimento, vocês terão alegria por aquilo que eu farei na vida de vocês. Quando nós recebemos uma bênção, um milagre de Deus, o que nós fazemos? Nos alegramos, não é verdade? E às vezes a alegria é tão grande, normalmente é tão grande, que além de nos alegrar, a gente faz o quê? A gente testemunha. E o que é um testemunho? É você compartilhar aquilo que você recebeu. É você compartilhar a tua alegria. É você compartilhar que uma vez você orou, você acreditou e Deus fez um milagre e que toda a honra e toda a glória é para Ele. Então, quando nós recebemos algo de Deus, nós nos alegramos. Prepare-se para viver dias felizes, manda dizer assim. Prepare para viver dias felizes, porque essa tristeza do teu coração, ela vai cessar. Assim como ela teve data para iniciar, ela também tem data para terminar. Deus vai trazer alegria de volta para a tua vida. Hoje nós encerramos o mês de janeiro e amanhã nós já começamos o mês de fevereiro. E eu quero profetizar sobre a tua vida que esse mês de fevereiro você vai viver dias de alegria, você vai viver dias de felicidade, você vai viver dias que você vai testemunhar que a alegria do Senhor é a tua força. E por último, e não menos importante, Deus disse: eu também vos enviarei o óleo. O que o óleo representa na Bíblia? O óleo representa a presença de Deus. O óleo representa unção. O óleo representa a presença do Senhor. E Deus estava dizendo: eu vou derramar sobre vocês o óleo. A minha presença estará com vocês. Aonde você for, a minha presença estará contigo. De nada vale você ter o alimento, de nada vale você ter alegria, se você não tiver a presença de Deus. De nada vale você prosperar, você vencer,
contigo. Por isso que nós devemos buscar pela presença do Senhor. Porque quando a presença do Senhor, quando o óleo é derramado, quando a unção é sobre nós, nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Porque tudo vem das mãos do Senhor. Se você buscar pela presença de Deus, se você buscar pelo óleo, Deus vai derramar sobre você. Deus vai derramar sobre a tua casa. Deus vai derramar sobre a tua família. Busque nessa noite a presença do Senhor. Você terá alegria. Você terá um alimento físico e espiritual. Se você tiver a unção, a presença do Altíssimo sobre a tua vida. Porque